E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Preparem o chapéu de Indiana Jones, porque hoje vamos mergulhar no mundo da arqueologia bíblica, explorando descobertas incríveis que conectam as histórias da Bíblia com a Terra Santa. Sabia que muitos relatos bíblicos têm sido confirmados por descobertas arqueológicas? Pois é, a ciência e a fé se encontram nos solos ancestrais do Oriente Médio. Preparem-se para conhecer artefatos impressionantes que ajudam a entender melhor as narrativas bíblicas e a história por trás delas. Nossa primeira parada nos leva ao norte de Israel, uma região rica em história e mistérios antigos. Aqui, nas ruínas da antiga cidade de Tel Dan, encontramos vestígios de civilizações que moldaram o curso da história. Em 1993, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente. Uma pedra quebrada com uma inscrição que mencionava a casa de Davi. Essa inscrição é a primeira evidência arqueológica fora da Bíblia que menciona o rei Davi, um dos personagens mais emblemáticos da história bíblica. Antes dessa descoberta, muitos estudiosos questionavam se Davi tinha sido mesmo um rei de verdade, ou se ele era apenas uma figura lendária criada para inspirar o povo. A inscrição de Tel Dan não só confirma a existência de Davi como um rei histórico, mas também mostra que até seus vizinhos reconheciam sua dinastia e importância. Essa descoberta em Tel Dan é uma prova de que a arqueologia pode dar vida às histórias do passado, revelando detalhes que antes eram apenas conhecidos através de textos antigos. Mas a aventura não acaba por aqui. Continuem ligados que tem muito mais. Vamos explorar mais descobertas fascinantes e mergulhar ainda mais fundo na rica tapeçaria da história de Israel. Cada pedra, cada ruína tem uma história para contar e estamos apenas começando nossa jornada. Nossa próxima parada nos leva ao antigo reino de Moabe, na Jordânia. Este lugar, repleto de mistérios e histórias antigas, é um verdadeiro tesouro arqueológico que nos permite vislumbrar o passado de uma maneira única. Em 1868, a pedra moabita, também conhecida como Estela de Mesa, foi descoberta. Esta pedra é uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XIX, oferecendo uma janela rara para a história e cultura dos moabitas. Essa inscrição mostra um ponto de vista diferente sobre os eventos da Bíblia, contados pelos moabitas. As inscrições, detalhadas na pedra, revelam narrativas que contrastam com os relatos bíblicos, proporcionando uma perspectiva alternativa fascinante. A pedra moabita fala da revolta do rei Mesa contra os israelitas, um evento que está no segundo livro de Reis. Este conflito é um dos muitos exemplos de como a história pode ser vista de diferentes ângulos dependendo de quem a conta. Essa descoberta confirma que o rei Mesa realmente existiu e que os eventos da Bíblia aconteceram, mesmo que com algumas versões diferentes. A Estela de Mesa é uma prova tangível de que a história é multifacetada e que cada artefato descoberto pode mudar nossa compreensão do passado. Fiquem ligados que nossa expedição arqueológica continua, revelando mais segredos da história bíblica. Cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade e nos ajuda a entender melhor as complexidades das civilizações antigas. Nossa jornada arqueológica nos leva agora para as margens do Mar da Galileia, em Israel, um lugar de grande importância histórica e espiritual. Este lago de água doce, também conhecido como Lago de Tiberíades, é cercado por colinas e tem uma beleza serena que atrai visitantes de todo o mundo. Vamos explorar as ruínas de Cafarnaum, uma antiga vila de pescadores que desempenhou um papel crucial na vida e no ministério de Jesus. Cafarnaum era o QG de Jesus, o lugar onde ele realizou muitos milagres e ensinou seus seguidores. Aqui, ele curou o servo do centurião, a sogra de Pedro e muitos outros, como podemos ler no Novo Testamento. As Escrituras do Novo Testamento nos fornecem um relato detalhado das atividades de Jesus em Cafarnaum, destacando sua importância como um centro de ensino e cura. As escavações
revelaram uma cidade cheia de vida no primeiro século, com uma comunidade vibrante e ativa. Os arqueólogos descobriram vestígios de casas, lojas e uma sinagoga enorme que servia como o coração espiritual da vila. As casas eram simples, mas funcionais, refletindo o estilo de vida modesto dos habitantes. A sinagoga, por outro lado, era uma estrutura impressionante, indicando a importância da vida religiosa na comunidade. As ruínas da sinagoga que vemos hoje são do século IV d.C., construídas sobre os alicerces de uma sinagoga mais antiga, provavelmente do primeiro século. Esta sinagoga mais antiga é onde Jesus teria ensinado e realizado milagres. Os alicerces da sinagoga do primeiro século ainda são visíveis, proporcionando uma conexão tangível com o passado e com os eventos descritos nas Escrituras. Uma casa, que acreditam ser a casa de Pedro, foi identificada como o lugar onde Pedro, um dos apóstolos de Jesus, morava. Esta casa se tornou um local de peregrinação para muitos cristãos ao longo dos séculos. Acredita-se que a casa de Pedro tenha sido transformada em uma igreja nos primeiros anos do cristianismo, refletindo a importância de Pedro na comunidade cristã primitiva. As ruínas de Cafarnaum são um portal para o passado, mostrando como era a vida na época de Jesus. Caminhar por essas ruínas é como viajar no tempo, permitindo-nos imaginar a vida diária dos habitantes e a presença de Jesus entre eles. A vida em Cafarnaum durante o tempo de Jesus era centrada em torno da pesca e do comércio, com o mar da Galileia fornecendo sustento para muitos. As ruas estreitas e as casas de pedra nos dão uma visão de como era a vida cotidiana. As escavações continuam até hoje, com arqueólogos trabalhando diligentemente para descobrir mais sobre esta fascinante vila. Cada nova descoberta adiciona uma peça ao quebra-cabeça da história de Cafarnaum, revelando cada vez mais detalhes sobre a vida em Cafarnaum durante o tempo de Jesus. Essas descobertas nos ajudam a entender melhor o contexto histórico e cultural em que Jesus viveu e ensinou. A jornada arqueológica em Cafarnaum é uma exploração contínua do passado, trazendo à luz novas informações e aprofundando nossa compreensão da história bíblica. E assim chegamos ao final da nossa aventura arqueológica pela Terra Santa. Vimos como descobertas como a inscrição de Tel Dan, a Pedra Moabita, a Pedra de Pilatos e as ruínas de Cafarnaum conectam as histórias da Bíblia com a história, mostrando que elas aconteceram em lugares reais. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas aventuras. Até a próxima!